Quem não suporta o processo não vive o propósito. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas mensagens motivacionais, coaches, até pregações de pessoas sérias e bíblicas, mas já ouvimos muitas, né? Mas a pergunta que o Senhor me fez ultimamente é a mesma que ele fez para Pedro. Thaís, você me ama? O quanto você me ama? A gente abre a boca para dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu faria tudo por você. Será mesmo? Essa é a pergunta que o Senhor me fez. O quanto nós estamos prontos a renunciar de verdade por amor a Deus? Amar é entregar a própria vida. Amor não é um sentimento que você sente num culto, mas amar é renunciar o seu próprio eu, é matar a si mesmo, é entregar-se completamente a Deus. Esse é o verdadeiro amor a Deus. O quanto a gente está disposto a não viver o propósito que a gente está imaginando, porque Deus está no processo. A pergunta que Deus fez para mim um dia orando era, e se eu estiver no processo e não no propósito? E eu não quero que você me entenda mal, é claro que Deus tem um propósito para nossa vida e a gente vai passar por situações onde Deus está moldando o nosso caráter, isso realmente acontece, mas o grande problema é que o nosso coração ele é mau e o que a gente quer, na verdade, é se autoconsolar no dia difícil, nos desertos da vida, com uma promessa que nós mesmos colocamos que Deus vai fazer grandes coisas, que Deus vai mandar a bênção, que o propósito de Deus é algo muito grandioso, e sempre são coisas grandiosas, é muito dinheiro, são muitas conversões na minha igreja, é uma igreja lotada, se você é um líder, é um pastor, é uma igreja lotada, é um sucesso ministerial, é o meu canal tendo milhares de visualizações, eu sendo muito relevante a muitas pessoas, e nós como cristãos, a gente fala, não, mas é porque eu quero alcançar muitas vidas, porque eu quero impactar muitas pessoas, porque eu quero levar a mensagem do evangelho. Será mesmo? Essa foi a pergunta que o Senhor me fez. E se eu quiser, Thaís, que você me glorifique com essas poucas pessoas? E se eu não quiser que você tenha filhos biológicos? E se eu quiser, você aí, tá aí do outro lado, que a sua vida glorifique a Deus amando uma pessoa, vai ser influenciando uma, duas, 5 pessoas que Deus colocar na sua vida. E se eu quiser que você nunca seja rico? E se eu quiser que você não passe naquela faculdade? E se essa for a forma que você vai me glorificar, você ainda me ama? E se o propósito que você acha, se esse propósito nunca acontecer, não for o propósito de Deus, se aquela pessoa por quem você está orando, que está doente, falecer, você vai abandonar o Senhor? Você está me entendendo? Esse vídeo aqui não vai ser popular. Talvez nem tenha nenhuma visualização. Não é o tipo de vídeo que as pessoas vão clicar. Eu cansei das pregações e das livros, das coisas que afagam o nosso próprio ego. No meio cristão, inclusive. Sabe por quê? Porque isso, no final, vai gerar frustração. Jacó idolatrou uma vida com Raquel. Trabalhou 7 anos por isso. E o que foi entregue para ele? Lia, de olhos sem brilho. Aqui eu tô falando de uma forma metafórica, porque claro que Lia não tinha culpa do que aconteceu com ela. Mas sabe uma grande lição que eu aprendi com Timothy Keller, um grande pregador e escritor? No ser humano, no dia seguinte, tudo que a gente idolatra se torna Lia, sem brilho. Perde o valor no final. A vida do ser humano foi feita para glorificar a Deus. Enquanto nós cristãos não entendermos isso, que Deus precisa ser glorificado com a nossa vida, é só nisso que a gente vai encontrar verdadeira alegria e satisfação. E não necessariamente com aquilo que a gente acha que vai ser bom. Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ele fala, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Está nos 11 primeiros capítulos de Romanos, que vai falar da salvação, de como Deus se encarnou para que nós que estávamos separados, indo para o inferno, fôssemos salvos. E hoje tivéssemos esperança, tivéssemos o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus habitando entre nós. Essa é a misericórdia de Deus. É por isso que nós trabalhamos e lutamos diariamente. Não precisamos de outra motivação, meus amigos, para continuar, para não desanimar, para não desistir da fé. O problema é que a gente quer pegar motivação em tudo. Não, eu não vou desanimar, porque eu sei que no final o Senhor vai me prosperar. Não, eu não vou desanimar, porque eu sei que no final eu vou ter um grande ministério para muitas pessoas. Não, eu não vou desanimar, porque, enfim, outros e outros motivos que afagam o ego humano e que estão apenas para fazer eu, você
grandes e não o nosso Deus. A única motivação do cristão é pelas misericórdias de Deus, porque você e eu fomos salvos, salvos do inferno, encontramos a vida eterna, a cura de todos os nossos males. Nós já somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, e é por Ele, para Ele, que toda a nossa vida deve apontar. E é por Ele que a gente se oferece diariamente como sacrifício vivo. É por Ele que a gente permanece, persevera. Ele é o único motivo, meus amigos. Esse é o verdadeiro amor por Jesus. Se você é cristão, que o seu amor por Jesus seja real. Não é se você me der algo. Talvez você esteja frustrado porque algo que você queria tanto não aconteceu, e a gente para e pensa: Jesus, tu me abandonou. Não, é você que não amava Jesus. O nosso sentimento de amor é se Ele me der algo. Você tem que entender, Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo. Deus não nos deve mais nada. Ele já nos deu tudo. Em Jesus Cristo, nós já temos tudo, meus amigos. E é por isso que hoje eu e você podemos nos oferecer como sacrifício vivo. Que a minha vida seja um sacrifício vivo, se Ele quiser. Que eu nunca tenha dinheiro, que eu não tenha saúde, que eu não influencie tantas pessoas assim. Se Ele não quiser, amém. Esse é meu culto racional, porque o que eu quero é a presença de Deus, o que eu quero é fazer a vontade de Deus, o que eu quero de verdade é amar a Deus, fazer a vontade dEle, mesmo que não seja aquela coisa grandiosa que eu achava que seria. Eu anotei aqui, num caderno de oração um dia, eu anotei para mim mesmo o quanto estou pronta a renunciar mesmo, não esperar que no final do processo vai ter o propósito, mas esperar para ter mais de Deus. Que o meu desejo seja o monte da presença, o Sinai no deserto, e não as cebolas do Egito ou o leite e mel da terra prometida. Que o meu desejo seja os lugares desertos de oração que Jesus ia, e não as multidões. Deus levou o povo para a terra prometida, mas antes ele passou no deserto. Os israelitas não entenderam. Acharam que aquilo era duro demais. Por que Deus estava levando para o deserto? Eles queriam a terra prometida, mas eles não entenderam que Deus ele não estava na terra prometida. Deus estava no deserto. Deus queria se encontrar com o povo. Deus queria um povo seu, escolhido. Ele escolheu o povo de Israel dele não porque ele era melhor do que aqueles outros povos. Foi pela sua graça. Se eles tivessem aprendido a conhecer a Deus no deserto, eles não teriam se desviado na terra prometida. Deus queria ter o povo com ele. Mas quando o povo viu o Monte Sinai tremendo, ele disse: afaste de mim, eu não sou digno. Sim, de fato eles não eram. Mas eles preferiram não ir. Em vez de se arrependerem e dizer: nós queremos poder nos aproximar, não. Eles disseram: Moisés, suba ao monte por nós. Mas Deus não queria que um homem fosse. Deus queria um reino, um povo de sacerdotes. Mas ele sabia que o povo não poderia, porque tinha muito pecado. Mas ele enviou Jesus para ser o nosso, aquele que seria a propiciação por nós. Agora todos nós podemos subir no monte. Nós podemos estar com Jesus todos os dias. Nós podemos obedecer a Deus. Nós podemos ter comunhão com Ele. Nós podemos desfrutar do deserto. Deus pode não realizar seus sonhos. Deus pode frustrar tudo que você tem planejado. Mas Ele já te deu tudo. E um dia você vai morar com Ele. E toda lágrima será enxugada. Essa é a nossa esperança, meus amigos. Não é glória nessa terra. Não é grandes resultados nessa terra. Um dia nós encontraremos com o nosso Mestre face a face. E ali tudo valerá a pena. É por esse dia que nós vivemos. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Se falou, curta ele. Para que o YouTube entenda que ele é relevante para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever aqui. Deus te abençoe.